bem? Nessa segunda videoaula da nossa disciplina, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito do conceito de integral, ou mais precisamente, integral definida. Bom, se vocês procurarem em livros ou na internet pela definição o que é integral definida, o que vocês vão encontrar vai ser algo assim, né? Essa é a definição de integral definida, né? É uma definição que, se você olha de longe, né, não faz o menor sentido. Se você olha mais de perto, dá vontade de chorar, né? E bom, mas assim como a gente fez na primeira videoaula, né, tentar achar o conceito por trás da ideia de função, eu queria conversar justamente sobre isso em relação ao que está por trás do conceito de integral, né, ou do conceito de integral definida. E se a gente for buscar na gênese, né, de todo esse movimento, a gente vai inclusive perceber um fato bem curioso. Né? Qualquer curso de cálculo que você faça, ou qualquer livro de cálculo que você leia, você vai encontrar os conteúdos de limite, derivada e integral dispostos exatamente nessa ordem que eu falei. E isso, do ponto de vista lógico, faz todo sentido, porque para poder falar de derivada a gente precisa de limite. O limite ele faz parte, ele compõe a definição de derivada. E para falar de integral eu preciso de derivada, porque integral para a gente é o inverso da derivada. Então a ordem, do ponto de vista lógico, parece ser essa mesmo. Mas, do ponto de vista histórico, é curioso que esses três conceitos se desenvolveram em ordem exatamente oposta. Ou seja, primeiro desses três conceitos que se desenvolveu historicamente foi o conceito de integral. E essa história começa lá no século V a.C., com um problema que era um problema bastante relevante para os estudiosos, filósofos gregos, que era o problema de cálculo de áreas, né? Um problema que eles chamavam de quadratura. Né? E por que quadratura? Porque o problema, na visão deles, consistia em, dada uma região bidimensional, encontrar um quadrado que tem a mesma área daquela região. Bom, como a área de quadrado, ou mais geralmente a área de retângulos, a gente calcula, a gente sabe calcular, é algo intuitivo, né? Não dá para imaginar outra forma que não base vezes altura para a área de um retângulo. Então, se eu consigo achar a quadratura de uma região, eu automaticamente consegui calcular a área dela. Né? Bom, se eu sei calcular a área de retângulos, de um modo geral, eu consigo calcular a partir da área de retângulos a área de qualquer polígono. É um argumento não muito difícil de se fazer. O problema é que tem regiões que não se tratam de polígonos, né? A mais importante delas, o círculo. Então o problema é como achar a quadratura do círculo, ou em outras palavras, como calcular a área do círculo, já que o círculo não é um polígono. Então, nesse sentido de resolver problemas de quadraturas, é que nasce uma forma de pensamento. Né? Podemos destacar aí como um primeiro nome o nome Hipócrates de Quios, né? Que ali por volta de 440 a.C. Apresentou o cálculo da quadratura de certas lunas. Né? O que são lunas? São regiões planas que se assemelham com a Lua no seu quarto crescente. E depois de Hipócrates surge um outro camarada chamado Antífon, que alegou ter conseguido um método para calcular a área do círculo. E o método, segundo ele, consistia em aproximar a área do círculo por, né, respectivamente, a área de um quadrado, depois a área de um octógono, né, um polígono regular de 8 lados, depois um hexadecágono, e assim por diante, e aumentando, dobrando a quantidade de lados desse polígono. E, segundo ele, nesse processo, no final desse processo, o que se obteria seria a área do círculo. E, de fato, a ideia de Antífon era muito interessante. O problema é que essa ideia ela não se esgotava, a área do círculo não seria obtida numa quantidade finita de passos. Precisaríamos repetir esse argumento de Antífon infinitas vezes se quisermos calcular a área exata do círculo. E claro, a gente não consegue repetir esse passo infinitas vezes. Mas, de qualquer forma, a ideia de Antífon foi o ponto de partida do desenvolvimento de um método que é acreditado a Eudoxo, né? Isso já no século IV a.C.,
que é o método que nós conhecemos como método da exaustão, que consiste em aproximar a área de uma certa região por polígonos inscritos, né, dentro dessa região ou contidos nessa região, de modo que quanto mais eu vou aumentando a quantidade de lados desses polígonos, mais próxima a área vai ficando da área da minha região original. E nesse sentido, a ideia da exaustão é ir exaurindo essas sobrinhas que não estão contempladas dentro das áreas dos polígonos que a gente está usando para fazer a aproximação. Então, ainda caminhando nessa direção, já no século III a.C., aparece Arquimedes, aquele que é tido por muitos como o maior matemático da antiguidade, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, e que deu grandes contribuições nessa direção, dessa questão do problema da quadratura. Dentre essas contribuições, Arquimedes, por exemplo, calculou a quadratura da parábola, ou seja, região delimitada por baixo por uma parábola e por cima por uma linha reta. E um dos grandes ideias, né, de Arquimedes foi fazer o cálculo, né, ou provar o valor de certas áreas usando a técnica de dupla redução ao absurdo. E o que significava isso? Basicamente a ideia de Arquimedes era: eu quero provar que a área é exatamente esse valor. Eu vou assumir que a área é menor e vou chegar numa contradição, assumo que a área é maior e chego também numa contradição. A conclusão lógica a que chegarei é que a área tem que ser exatamente aquele valor. E usando essa técnica ele conseguiu calcular a quadratura de várias regiões e ainda dentro aí das contribuições de Arquimedes, talvez seja um tratado mais importante, né, a sua obra mais importante tem sido um tratado de física e matemática que ele escreveu, e nessa obra ele traz o conceito dos indivisíveis. E o que seria um indivisível para Arquimedes? Imagine que a gente tem uma região no plano e a gente decide fatiar essa região, cortar em tirinhas. Só que essas tirinhas, elas são cortadas de maneira que cada uma delas é tão fininha que a sua largura é a mesma largura de um segmento. Né? Para Arquimedes isso é um indivisível, porque quando você chegar nessa largura, nessa espessura das suas tirinhas, é porque não dá para dividir mais. Chegou no limite mínimo aí do que podia ser dividido, então isso para ele é um indivisível. E com essa ideia aí dos indivisíveis, ele apresentou cálculo do centro de massa de várias regiões bidimensionais e tal. E né, posteriormente a esse momento, né, desse período aí de desenvolvimento grego, a gente vai encontrar lá entre os séculos 9 e 13 depois de Cristo alguns matemáticos muçulmanos que trouxeram também grandes contribuições nessa direção do estudo de quadraturas ou de cubaturas, né, que é problema análogo, trocando áreas por volumes. E dentre esses matemáticos, dois em especial, né, um deles chamado Tabit ibn Qurra e outro chamado Abu Salah Qurri, e ambos contribuíram muito, especialmente no cálculo de volumes de certos sólidos e tal.